Shabbat Shalom. Nós estamos na Parashá Hukat, de Balak, né? E Balak são duas parashot, a 39ª e a 40ª. Mas hoje, esse Shabbat são juntas. E uma vai de Números 19 a 22, e a Haftará, Juízes 11 a 33, e a porção do Brit Hadashah de Hukat é Lucas 21, 1 a 38. E a Balak é Números 22, 2 a 25, 9. E a Haftará é Miqueias 5, 6 a 6, 8. E a porção do Brit Hadashah é Lucas 22, 1 a 71. E nós vamos comentar sobre essa porção. E a porção que vou comentar, ela é pequena, mas muito importante. E ela inicia com Yeshua dizendo aos discípulos assim, lá em Lucas 22, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Interessante, né? Primeiro precisamos entender que Yeshua está revelando uma coisa que estava acontecendo e era oculta aos olhos dos discípulos. Satanás estava diante de Yud e Revavir no céu, pedindo permissão para cirandar os discípulos como trigo. E eles não sabiam, mas Yeshua estava revelando. Muita gente não sabe nem o que é cirandar, né, como trigo. É sacudir violentamente, é separar, é testar até o limite. Você imagina? E o que Yeshua está nos revelando é que Satanás está agindo para com seus discípulos exatamente como agiu no passado, pedindo ao Criador para cirandar Jó. Lembra disso? Veja lá em Jó 1, de 11 a 12. Olha o que Satanás fala com o Criador. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás estava fazendo a mesma coisa com os discípulos, estava pedindo ao Pai para cirandá-los. E as Escrituras revelam que esse mesmo processo continua até os dias de hoje, acontecendo também conosco, os discípulos de Yeshua. É só você lembrar que Satanás passeia pela terra. Ele passeia, você quer ver? João 7. O Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo, de rodear a terra e de passear por ela. E às vezes as pessoas acreditam que isso não acontece mais, mas isso continua acontecendo até os dias de hoje. Na realidade, o inimigo de nossas almas pede ao Senhor para nos cirandar. E o interessante de tudo é que o Senhor permite, consente. E é exatamente por Satanás passear aqui na terra, até os dias de hoje, é que o Senhor nos revela uma coisa por meio de Pedro, em 1 Pedro 5,8. Olha o que ele diz, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ele não rodeia a terra? Ele anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então, às vezes, a gente está vivendo a nossa vidinha assim, e trabalhando, e fazendo isso, e pedindo a Deus para abrir porta de emprego, e isso e aquilo. E às vezes a gente não sabe se o diabo está
pedindo ao Senhor para cirandar a gente. E o Senhor consente. E às vezes as coisas acontecem na vida da gente e a gente acha que foi uma coisa assim por um acaso e às vezes não é. Às vezes é porque o inimigo está cirandando a gente. Ele fica rodeando a terra e passeando por ela e vigiando os seguidores de Yeshua, aqueles que são justificados pelo sangue do Cordeiro. E sobe diante de Yud Revavirê e nos acusa e pede para nos cirandar. Às vezes a gente passa por luta. Quando Yeshua foi batizado, o Espírito levou ele até o deserto para ele ser o quê? Cirandado pelo diabo. Ele não foi tentado e provado no deserto 40 dias, 40 noites, sem comer e sem beber? E era exatamente isso que ele estava fazendo naqueles dias contra os discípulos. Só que Yeshua revelou aos discípulos que ele estava fazendo isso, assim como foi revelado que ele estava fazendo com Jó. Assim, você pode ter certeza que às vezes ele faz conosco também. E era exatamente isso que ele estava fazendo naqueles dias contra os discípulos, só que Yeshua revelou essa atitude dele. Agora, interessante é o que Yeshua continua falando. Você poderia pensar assim, então Yeshua intercedeu e falou, não, Senhor, não ciranda eles não. Será que foi isso? Veja lá o que Yeshua fala em Lucas 22, 32, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Yeshua falou para Pedro. Desde o princípio ele está conversando com Pedro. Muitas pessoas pensam que Satanás estava pedindo para cirandar Pedro. Não, Satanás está pedindo para cirandar todos os discípulos. E Yeshua está revelando a Pedro isso. E Yeshua, interessante, em vez de falar que rogou por todos, diz que rogou só por Pedro. Mas Yeshua não rogou para que ele não fosse cirandado. Olha o que Yeshua fala. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Ele não está rogando, Pai, não deixa eles passarem por esse sufoco, não, Senhor. Eles vão passar. O diabo vai cirandá-los. Mas o Senhor está pedindo, Pai, não deixa que a fé de Pedro desfaleça. Isso ele rogou. Yeshua não roga ao Pai para que Pedro nem os discípulos deixem de ser cirandados. Ele não está pedindo isso. Eles seriam cirandados como Jó foi. E veja como Jó responde ao ser cirandado pelo diabo em Jó 1, de 20 a 22. É claro que tem outras, mas eu achei essa prudente falar. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou. E disse, no saí do ventre de minha mãe, e não tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Yud Revavirê falta alguma. Meu irmão, quando nós somos cirandados, o primeiro que a gente culpa é Deus. Deus, por que eu? A gente tem uma sensação que só acontece com a gente. E a gente acaba reclamando com o Criador, coisa que Jó não fez. Quando Jó foi cirandado, ao invés dele reclamar, ele falou, glorificado seja o teu nome. O Senhor deu, o Senhor tirou. Glorificado seja o nome dele. Isso é um amadurecimento espiritual. Isso é um preparo espiritual. Yeshua, quando estava tentado no deserto, ele não acusou o Pai, acusou? Não. Ele glorificou o Pai com a sua própria vida, resistindo à tentação do diabo.
assim os discípulos também teriam que responder. É assim que nós temos que responder dentro das nossas provações que passamos. Nós temos que responder como Jó respondeu, ainda que venhamos a chorar. Jó não perdeu a fé. Assim temos que responder quando somos cirandados. E Yeshua roga especificamente por Pedro. Não sei se você acha isso estranho, mas não sei nem se você já prestou atenção nisso, que Yeshua não está pedindo para eles não serem cirandados. Yeshua só está pedindo para que a fé de Pedro não desfaleça, que a sua fé não desfaleça na provação que às vezes há de vir sobre nós. Porque o mais importante é a fé que tem que permanecer, porque se a fé esmurecer, o diabo te conquistou e vai te tragar. Então, Yeshua roga especificamente por Pedro, para que sua fé não desfaleça quando ele for cirandado. E às vezes parece estranho, porque eram 12 discípulos, e Yeshua só roga pela fé de Pedro. Existe uma razão por isso. A razão pela qual Yeshua ora especificamente por Pedro é profunda. E não tem a ver com favoritismo, como muitos pensam, porque Pedro andava do lado de Yeshua, essas coisas, não é nada disso. Mas tem a ver com o propósito da vida de Pedro, pois Pedro era uma espécie de porta-voz dos discípulos e referência entre eles. Era o mais impulsivo e era o mais influente. Você nota que Pedro pulava na frente de tudo, era com ele mesmo. Era ele que respondia, era ele que falava. Quando Yeshua perguntou assim, Pedro, o que vocês dizem que eu sou? Ele já chegou logo na frente e falou, tu és o filho do Deus Altíssimo. Entende? Pedro, ele era uma espécie de ponto de vista, uma espécie de foco, né? Uma espécie de vamos segui-lo, porque ele estava sempre tomando a dianteira, uma referência, a palavra certa é essa. Ele era bem influente, ele tanto chegava junto de Yeshua, como chegava junto dos discípulos. E se Pedro perdesse a fé, meu irmão, aqueles discípulos iriam cair. Imagina João com 17 anos, vendo Pedro todo animadão. Não vou te negar nunca, não, vamos nessa, não sei o quê, de repente ele, puf! Aí o que aconteceria com os outros? Os outros iam perecer. E Pedro, sendo restaurado, muitos seriam fortalecidos. Por isso Yeshua diz a ele, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Olha aí. Ou seja, a restauração de Pedro sustentaria os outros. Todos seriam cirandados, mas Pedro seria o que cairia mais, vamos dizer assim, mais feio. A queda pior seria dele. E não foi? Foi terrível. A queda de Pedro é a mesma queda quase de Judas. É a mesma. Os dois se entristeceram. Só que um entristeceu segundo o mundo e suicidou. O outro entristeceu segundo Deus e não se matou. Então a restauração de Pedro sustentaria os outros. Por isso que Yeshua falou, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Todos seriam cirandados, mas Pedro seria o pior de todos eles. E engraçado que Pedro prometeu fidelidade a Yeshua. Veja lá em Lucas 22, 33. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. Valente, né? Nenhum deles falou isso. Só Pedro. Senhor, estou preparado. Se o Senhor for para a prisão, eu vou junto. Se o Senhor morrer, eu morro também.
Porém, Yeshua revela que ele o negaria 3 vezes. Veja em Lucas 22, 34. Tornou-lhe Yeshua: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes tenha negado que me conhece. Isso deve ter sido um choque de realidade na vida de Pedro. Porque o diabo iria cirandá-los. Porque o diabo ia pegar o pastor deles. O diabo ia pegar aquele que eles estavam andando com ele 3 anos. O diabo ia pegar aquele que eles julgavam ser o Messias de Israel, o rei de Israel. Eles tinham colocado, investido toda a vida deles em Yeshua. Você pode imaginar como eles estavam andando 3 anos com ele. Eles viram Yeshua transfigurar, eles viram Yeshua ressuscitar morto, eles viram Yeshua andar sobre as águas, eles viram Yeshua expulsar demônio, eles viram Yeshua ser transfigurado no monte. Então eles estavam com a sua esperança, com a sua perspectiva de vida toda voltada para Yeshua. 3 anos andando com ele, 3 anos com aquela esperança. Será que agora que ele vai restaurar o reino a Israel? 3 anos pensando, pô, se ele reinar, beleza, eu vou ficar no palácio também, vou levar minha família, eu vou participar do governo. 3 anos. Era como assim um investimento. Teve uns que deixaram até a família, foram segui-lo. Onde ele ia, eles iam. Dia e noite. Durante 3 anos. O diabo ia tirar Yeshua. Gente, imagina o que eles não sentiram. Imagina você vendo, depois de 3 anos, Yeshua morrendo no madeiro e a sua esperança sendo jogada por terra. Você viu os discípulos de Emaús saíram de Jerusalém, cara. Você imagina? Pedro voltou a pescar. Você sabe que Pedro vivia de pesca. Durante 3 anos ele praticamente não pescou, não trabalhou. Ficou sustentado por Yeshua. É porque a gente não para pensar nessas coisas. Eles andaram com ele 3 anos. Yeshua entrou na casa de Pedro, curou sogra de Pedro. Eles viram maravilhas. Eles viram ressuscitar Lázaro. E de repente, olha Yeshua, eu acredito que muitos pensaram, Senhor, tu não vai sair dessa cruz? Tu vai deixar eles fazerem isso contigo? Se põe no lugar deles. E de repente Yeshua disse que Pedro ia negar ele. E não é que negou? E não é que negou naquilo que ele tinha dito que seria fiel. Se ele fosse preso, ele estava pronto. Se ele fosse morto, ele também estava pronto. Mas na hora que ele estava sendo julgado para ser morto lá, o que ele fez? Negou Yeshua 3 vezes. E pior, publicamente. E a mulher ainda falou assim para ele, ué, tu fala igual a eles. Ele falou, eu nem o conheço. Você pode imaginar a decepção de Pedro? O diabo estava cirandando eles. E às vezes o diabo vai nos cirandando. E o que nós não podemos perder é a fé. É por isso que Yeshua rogou por Pedro. Porque o tombo de Pedro foi muito grande. Muito grande. Foi terrível. Uns saíram até decepcionados. Mas Pedro negou Yeshua. E o que Yeshua falou quem negasse ele? Quem me negar, eu o negarei diante do Pai e de seus anjos.
foi difícil. A queda dele seria tão profunda que poderia destruir sua fé. Porque Yeshua, quando estava andando com eles, estava edificando a fé deles. Yeshua estava fazendo maravilhas, e Yeshua deu autoridade para eles expulsar demônio, coisa que nenhum homem tinha feito. Tanto é que o diabo, quando viu, veio descer o rato para ver, porque pela primeira vez homens estavam expulsando seus demônios. Eles receberam aquela autoridade, eles viram, eles foram parte daquilo, né? Daquela ação, daquele poder do Senhor. Você imagina o que a pessoa não sentia quando Yeshua expulsava aqueles demônios? Você sentia aquela presença poderosa do Senhor, aquela coisa boa, gostosa. Então, a queda dele seria tão profunda que destruiria essa fé que foi edificada durante 3 anos. Por isso, Yeshua ora para que a fé dele não desfaleça. Pedro também é uma testemunha de restauração, cara. Olha só que coisa tremenda. Ele cai feio, é a pior queda entre eles, mas ele também passa a ser testemunha do poder restaurador do Criador. Olha que coisa tremenda. Ele negou Yeshua. Ele se decepcionou, ele viu Yeshua morrer. Interessante, né? Ele foi o primeiro a levantar a voz com ousadia após o Espírito ser derramado. Foi ele. Então você imagina os discípulos olhando para ele, os discípulos sabiam que ele tinha negado Yeshua, porque ele negou publicamente, todo mundo viu. E agora, quando o Espírito do Senhor é derramado sobre eles, ele é o primeiro a falar. Pode ver lá em Atos 2, 14 a 16, e fala com ousadia. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, olha que coisa, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitarem em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras, pois estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Aquele que caiu, aquele que ficou decepcionado, aquele que ficou com a alma machucada, ele volta cheio do Espírito do Senhor. Você vê que o Senhor ama, o Senhor quer restaurar a vida das pessoas. Ele tem poder para restaurar. E às vezes a pessoa sai, a pessoa deixa, a pessoa se decepciona, mas o Senhor quer restaurar a vida. E Pedro é uma testemunha de uma restauração extremamente poderosa e profunda. É como se ele não tivesse saída, precisou de Yeshua ir lá buscá-lo, porque aonde ele entrou, não tinha saída humanamente, não tinha. Aonde Pedro foi, era para a condenação dele, mas o Senhor foi lá buscar, lembra que ele falou: Pedro, tu me amas? Yeshua foi lá no coração dele, porque ele tinha negado. Quem ama não nega. Nega? Hein? Quem ama não nega. Yeshua estava semeando que o amor no coração dele. Tu me amas? Tu sabe que eu te amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas.
Tremendo aquilo, né? O Senhor entrou lá no íntimo dele, lá na alma, lá na ferida, lá onde ele não conseguia amar o Senhor, ele não amava, tanto é que ele conseguiu negá-lo 3 vezes. 3 vezes ele disse: eu não te amo. Por isso que 3 vezes o Senhor pergunta para ele: tu me amas? Porque ele não amava. E às vezes as pessoas estão sentadas dentro das igrejas, mas não amam o Senhor. Às vezes as pessoas estão sentadas dentro da igreja buscando coisas que o Senhor seja, sei lá, o pé de coelho ou aquele que abre portas, mas não o ama. E a lei do Senhor é o quê? Amarás a Elohim sobre todas as coisas. Mas as pessoas estão na igreja porque, sei lá, o Senhor pode curar, o Senhor pode abrir porta, o Senhor pode me dar fama, eu posso ser um grande cantor, eu posso aparecer na mídia, tudo isso, mas não o ama. Mas Ele quer que tu o ames. Por isso que Yeshua fala: quando te tu converteres, cuida das minhas ovelhas. Ó. Converter. Ele não amava o Senhor. Ele acompanhou 3 anos. Às vezes a gente fica zangado porque o vizinho, o pessoal do trabalho não gosta da gente porque a gente é crente, não chama para o churrasco. Às vezes a gente até nega de fato que somos ou não somos crentes, às vezes a gente nega que é crente. Só por
irmão, o grande perigo disso é que nós perdemos a fé. Nós perdemos a fé. O grande perigo é que nós perdemos a fé quando negamos. É por isso que Yeshua rogou ao Pai. Rogou e tinha um propósito. Porque se ele fosse, a maioria ia atrás. O Senhor tem estratégias. E ele então, o que ele fez? Rogou ao Pai. E o Pai concedeu. Mas eu achei interessante que eu estava meditando nessa palavra, que ele não pediu assim, Pai, não deixa ele ser cirandado, não. E as igrejas dizendo que a igreja não vai passar pela grande tribulação, não. Tem que rir, né? O Senhor não rogou para que eles não fossem cirandados. Ele rogou para que a fé de Pedro não desfalecesse. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, na realidade, Yeshua estava pedindo, Senhor, não deixa Pedro desagradar a Ti. Deixa um pouquinho que eu vou lá buscar ele. Senhor. Eu vou buscar. O Pai concedeu. E ele foi. Eu creio que essas perguntas, você me ama? O Senhor estava indo lá no íntimo dele, curando aquela ferida que ele negou 3 vezes o Senhor, publicamente. Quantos já passaram de 3 vezes? Quantos já negaram mais de 10 vezes no trabalho? Quantos estão escondidos, né? Até tinha um pessoal que dizia que tinha crente, agente secreto. Quantos? Quantos têm medo de ofender os outros? Quantos têm medo de ser rejeitado? E fica quieto, está negando Yeshua. E quanto mais nega, pior é. Porque a fé vai acabando. Interessante. E Pedro, você nota que ele, cheio do Espírito, ele é o primeiro a falar. Pedro é o primeiro a compreender que os gentios seriam chamados para a salvação. É o primeiro. Olha só. Ele é primeiro. Lembra do caso do centurião Cornélio, em Atos 10? Você pode ler lá, ele é o primeiro. Deus revela a ele que os gentios também seriam chamados. Aqueles alimentos, aqueles animais imundos no lençol, aqueles são os gentios. Eles seriam santificados. E Pedro é o primeiro a saber disso, é o primeiro a presenciar gentios batizados com o Espírito Santo. É o primeiro. Não existiam outros. Paulo foi apóstolo dos gentios, mas quem compreendeu primeiro foi Pedro. Pedro foi uma coluna na comunidade judaico-messiânica em Israel. Você quer ver como foi? Veja em Gálatas 2:9. E quando conheceram a graça que me fora dada, é Paulo que está falando. E quando conheceram a graça que me fora dado, porque eles não conheciam Paulo. Paulo voltou a Jerusalém para conhecê-los. Ó, Tiago, Cefas, quem é Cefas? Pedro. E João, que pareciam as colunas, eles eram as colunas da comunidade messiânica. Deram a mim e a Barnabé as destras de comunhão, para que nós fôssemos aos gentios e eles aos judeus. Ele fala circuncisão. Eles compreenderam, os 3. Só interessava que os 3, as colunas, Paulo tinha que conversar com as colunas, para ter o quê? Comunhão, acordo. Paulo, o que você está ministrando para os gentios? Ah, que Yeshua é uma Machia, a mesma coisa que vocês. Ah, então tá. Te dou uma destra de comunhão.
Mas tudo isso só foi possível porque a fé de Pedro foi guardada, sobreviveu, vamos dizer assim, a peneira. A oração de Yeshua não era para evitar ser peneirado, mas para garantir que Pedro não fosse destruído por ela. A oração de Yeshua por Pedro é indiretamente uma oração por todos, porque Pedro seria o meio pelo qual os outros seriam fortalecidos. Olha só, meu irmão, o Senhor tem estratégia. O Senhor sabe em quem Ele vai. O Senhor sabe quem Ele escolhe. Porque a escolha dele não é por preferência de um ou de outro, mas é por estratégia, porque Pedro seria aquele cujo qual fortaleceria muitos outros. E eu diria a você, fortalece até os dias de hoje. Porque quando a gente lê a vida de Pedro nas Escrituras, nos fortalece. Fortalece ou não fortalece? A gente quer ser igual a ele. Só não quer negar, mas quer ser igual a ele. Quer ser ousado como ele. Não queremos? Achamos bonito isso, não é? Então, até o dia de hoje, olha que estratégia perfeita. Até o dia de hoje, os dias de hoje, a vida de Pedro fortalece os discípulos. Olha que coisa. Não é à toa que nós temos que ter cuidado com a nossa vida. Porque às vezes Deus investiu em você, você ser o quê? Um que vai fortalecer outros. E se você não tiver cuidado da sua vida, você pode destruir. Sabia disso? Você pode destruir pessoas. Você pode destruir fé, dependendo do seu comportamento. O Senhor chamou Pedro. Pedro edificou muitos e tem edificado. Eu sei que Paulo edificou também, mas estamos falando de Pedro. Pedro edificou muitos, não é? Em Israel. E entre nós, porque nós gostamos tanto, eu pelo menos gosto muito de ver Pedro falando. As cartas de Pedro, elas são reveladoras, fortalecem a nossa fé, nos revela tanta coisa. O Senhor sabia o que estava fazendo. Na realidade, quando o Senhor rogou por Pedro, Ele rogou por mim e por vocês, por todos nós. Ele é um testemunho daquele que caiu, mas foi restaurado. E como é difícil ser restaurado. Precisa do poder do Senhor, senão você não é restaurado. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque a restauração não é uma coisa simples. A restauração é muito difícil. É muito difícil. Davi o diga. Davi o diga. Como Davi sofreu para ser restaurado. Como Pedro sofreu para ser restaurado. E quantos muitos não foram restaurados depois que caíram. Tem pastor aí que caiu, que está terrível. E pior que um abismo, chama outro abismo. Queda nunca é bom. Às vezes nós não temos a consciência de que o diabo vai diante de Deus e fala sobre nós. Olha lá o que ele está fazendo. Olha lá o que ele está falando. Deixa eu tocar nisso para ver o que ele faz. Pode ser que o Senhor diga, toque. Só não toque na fé dele. Vamos ver se ele blasfema. Gente, às vezes a pessoa, que droga de chuva. Ó, eu ouvi isso. Eu fiquei pensando, meu Deus, queria ver se tivesse uma seca. O que a pessoa ia falar?
Aquilo que a gente passa, nós temos que passar glorificando o Senhor. Nós temos que amadurecer no homem interior. Nós temos que nos alegrar. Abacuque. Abacuque fala sobre isso, meu irmão. E às vezes, por causa de uma coisinha, a gente já chuta tudo. Meu irmão, Pedro, eu poderia dizer para você que foi afortunado. Ele teve uma queda horrorosa, vergonhosa, pública. Mas o Senhor foi lá e o restaurou. É um testemunho muito bonito de arrependimento e de restauração. É muito bonito. Por isso, meu irmão, eu quero terminar dizendo, nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida, para não sermos motivo de tropeço para o próximo. Quando Yeshua ora por Pedro, é porque ele sabia que se Pedro perdesse a fé, ele seria motivo de tropeço para muitos. Satanás sabia disso. Quando eu lembro de Pedro, eu lembro de... Você vai achar estranho. Eu lembro de Moisés. Sabe por quê? Porque, olha só, Satanás investiu no corpo de Moisés porque sabia que o corpo de Moisés seria motivo de tropeço para Israel. Satanás busca nas pessoas motivo de tropeço para outros. O Senhor busca motivo de edificação para os outros. O diabo busca em nós motivo de tropeço para os outros. O Senhor busca motivo de edificação. Por isso nós temos que ter cuidado com o que vivemos, como falamos. E isso é falado em Romanos 14:13. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Você não sabia. Eu também não. Talvez nem Pedro. Mas aquilo ali era uma luta entre Yeshua e o príncipe das trevas. Um querendo arrumar motivo de tropeço e o outro querendo arrumar motivo de edificação para os outros. Quem venceu? Yeshua HaMashiach, o santo de Jacó. Que também ele vença em nossas vidas, para a glória do nosso Pai Celestial. Shabbat Shalom.